conceito de comunicação, de modo bem simples, seria a troca de informações, ou envio de uma informação. A biocomunicação seria essa troca de informações entre seres vivos. E será que será que os seres vivos, eles fazem isso com frequência? Bom, primeiro, será que eles fazem, né? Bom, se a gente está propondo o tema, a gente parte do princípio, do pressuposto que sim. E será que essas trocas de energia interferem no meu estado, interferem na minha saúde? E quando eu falo saúde integral, nós estamos considerando aí todos os aspectos da saúde, tem conceitos que podem divergir um do outro, mas é apenas conceitual. A gente sempre repete, né, não tem como separar as minhas dimensões, eu sou um ser único e indivisível. Por questões didáticas, é claro, às vezes a gente, como eu vou fazer hoje, inclusive aqui, a gente aborda de maneira separada para facilitar o entendimento. Mas não, no ponto de vista vivencial, isso não tem como acontecer. Bom, então nós fizemos um roteiro aqui, para que norteie as nossas reflexões. Então, o primeiro aspecto, a primeira reflexão, eu sempre coloquei ali, né, eu estou colocando 4 questionamentos, que a gente vai tentar responder juntos. E, de novo, fortaleço, a hora que vocês puderem contribuir ou intervir, por favor, fiquem à vontade. Caso vocês levantem a mão aí, eu esteja empolgado aqui e não veja, pode abrir o microfone e falar. Sintam-se à vontade em relação a isso. Então, a primeira reflexão, para a gente partir para o resto, é o seguinte: é possível que eu possa ter uma ação sobre algo que eu não conheço? Imagine algo que você não tem ideia de como funciona. Sei lá, pilotar um avião. É possível você agir sobre esse avião? É possível você pilotar e fazer uma viagem com ele, partindo do princípio que você não tem conhecimento de como funciona, você não sabe como são os comandos? Seria um tanto quanto complicado. Então, nosso primeiro desafio, apesar do tempo ser limitado, né, porque só essa questão já daria horas e horas de conversa, mas o primeiro desafio nosso é nós partimos desse pressuposto. A gente sempre diz, conhecimento, né, ou aprendizado, ele tem algumas fases. A primeira fase é a fase da ignorância. E ignorância eu não entendo como algo agressivo, não é nesse sentido, mas é assim, o desconhecimento mesmo. Então, todos nós desconhecemos muitas coisas. Se nós quiséssemos saber o que aconteceu no planeta hoje, ou nas últimas 24 horas, eu precisaria praticamente de uma vida, e olha lá para saber. Então, realmente, a gente desconhece muito. E quando eu desconheço, né, eu não tenho ideia que aquilo existe, como que eu vou atuar naquilo? Aquilo não existe como possibilidade para mim. Existe o segundo estágio, que é o estágio que eu tomo conhecimento que algo existe. Então, peraí, eu não sei como funciona, mas eu sei que algo existe. Eu já saí daquela primeira fase. A terceira fase é aquela que eu tento me apoderar das informações a respeito daquele assunto, daquele fato, daquele instrumento, daquela técnica, seja o que for, e aí então eu começo a me aprofundar nela, para ter o domínio. E a última fase é aquela onde eu consigo entender e explicar, né, que é a quarta fase. Então, sim, o que a gente está propondo hoje é um olhar para o ser humano, que a gente consiga nos aprofundarmos um pouco mais. Com certeza, todos nós já tivemos, não estamos mais na primeira nem na segunda fase, já andamos um pouco no sentido de responder quem sou eu. Bom, então, assim, a minha fala inicial é nesse sentido. O primeiro, bem importante, é que eu conheça. E hoje, nós não estamos falando de conhecer uma técnica ou de conhecer um instrumento. Nós estamos falando de conhecer um pouco mais o próprio ser humano. É sobre isso que a gente está falando. Então, a gente vai para o segundo item que eu coloquei no nosso roteiro, que é como eu sou constituído. Então, além desse corpo físico que a gente estuda tanto, em todos os aspectos, né, nós temos aqui educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas integrativos, pedagogos, enfim, a gente estuda tanto esse aspecto, mas o que mais existe? O que mais tem
que a gente pode aí intervir ou aprender a lidar melhor, inclusive para o nosso próprio benefício, principalmente, sem ser egoísta, porque eu preciso estar bem, eu preciso desse entendimento para minha evolução e para minha construção saudável do meio que eu vivo. Isso é muito importante. Bom, entendido isso, nós falaremos um pouco sobre a questão dos pensamentos e os campos de energia. Se existe essa energia, se eu sou um ser pensante, como que isso interfere na minha vida? E na minha vida significa nas minhas necessidades básicas, saúde, alimentação, vestuário, trabalho, e também nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Na realidade, a doença, né, quando sobrevém, ou qualquer desequilíbrio de saúde, ela sobrevém a partir desse mecanismo. Mas a gente vai tentar aprofundar a origem, através desses mecanismos, que são os mecanismos controladores, digamos assim, organizadores. Mas eu não vivo sozinho. Então, mesmo entendendo como eu funciono, eu vivo num meio. E esse meio que eu estou falando é o meio familiar, é o meio de amigos, é a cidade, é o bairro, é o país, é o planeta, é o universo que eu estou inserido. É tudo isso. Então, observem que a gente vai expandir um pouco a visão de meio. Ah, mas o universo tem influência sobre mim, né? Sobre isso tudo que a gente... Sim, é sobre isso que a gente vai conversar. E como, né, isso acontece. E aí a gente faz algumas considerações finais para encerrar a nossa conversa, partindo dessa reflexão que eu fiz com vocês, né? Imagine se nós fôssemos, pelo menos eu, fosse colocado aí sentado na cabine de um avião desse, de alta tecnologia, com o intuito de pilotá-lo. Então, obviamente, eu teria algumas dificuldades, porque eu não tenho conhecimento nem da mecânica, nem do funcionamento, nem dos comandos, e não tenho conhecimento dos fatores internos da máquina e do piloto, e também dos fatores externos que vão influenciar esse voo. Se nós fizéssemos um paralelo em relação a essa metáfora que eu estou fazendo, esse avião seria o meu corpo físico. Esse piloto seria a minha dimensão mental. Eu não vou entrar aqui na separação dos corpos sutis, a gente está entendendo o corpo mental como um corpo sutil, energético, e não só uma área restrita, né, do nosso corpo, que é o cérebro. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, tá? Na realidade, o cérebro, essa massa cinzenta, ela é instrumento do pensamento. É isso assim que a gente entende. E quais são os fatores internos? Os fatores internos são justamente essas condições que interferem no piloto. Se o piloto é o pensamento, o que o pensamento gera? A interpretação de tudo que eu entro em contato. Então, é a partir dele, aí a gente vai entrar em questão do sistema nervoso e tal, e também esse pensamento influencia nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Então, a gente já está dizendo que, a partir disso, eu tenho interferências nessas questões emocionais e nos sentimentos. Então, observe que não dá para separar muito essas questões. E esse comandante, que é o pensamento, ele vai interferir também no meu corpo físico. Então, é sobre isso que a gente está falando. Vai interferir na máquina. Esse piloto que a gente está chamando de pensamento, ele é o responsável por essa direção. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Só que tem fatores externos, e a própria relação com o meio influencia, eu estou já afirmando, pelo menos na concepção que eu tenho, com o meio acaba influenciando. Agora, essa relação com o meio, nós estamos falando de trocas de energias. Então, onde é que tem energia e onde é que tem informação? Onde tiver um átomo, tem energia. Onde tiver, vai ter informação. Então, a bioinformação, a biocomunicação parte desse princípio. E aí, talvez nós pudéssemos estender um pouco além do conceito de biologia que a gente tem, poderíamos ir inclusive,
pensando assim, que um mineral tem um átomo, e esse mineral, então, esse átomo tem informação, e essa informação pode ser passada. Nós ampliaríamos, né, essa visão dessa forma. Mas, de qualquer forma, o que eu quero colocar agora é que é importante nós fazermos uma reflexão, então, sobre esse quem somos nós. Uma visão que foi estabelecida por muito tempo é uma visão aonde as funções físicas ou químicas do meu organismo, elas são as únicas responsáveis pelo meu estado de saúde ou doença, que invariavelmente culmina com a morte. E nesse olhar, nessa visão um pouco mais reducionista que a gente chama, ou mecanicista, a gente intervém na estrutura ou nessa função físico-química com o intuito de restituir a saúde ou de melhorar até a condição física. O nosso olhar, ele acaba sendo restrito a essas funções físicas ou químicas. Esse olhar, que para a gente, de algum tempo passou a não atender mais, é um modelo newtoniano que a gente fala, né? É um modelo mecanicista que a gente chama. Então, a gente percebeu que, dessa forma, muitas das situações não eram explicadas. E, da mesma forma, a intervenção, ou os ajustes, ou os efeitos agudos que o campo elétrico ou magnético, e eu não estou falando só macro, mas estou falando, inclusive, a nível atômico, a gente vai falar um pouco de fóton, dessas questões também, esses campos, eles afetam o metabolismo celular, e por essa visão mecanicista, essa visão das leis da mecânica, não era possível mais explicá-las. Então, surgiu, dentro do conceito científico, um modelo chamado einsteiniano, né, um modelo que concebe o ser como um ser também de campos de energia, campo eletromagnético. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a questionar por que alguns fatos acontecem, por que a gente presencia algumas situações. Nós temos profissionais aqui que atuam na saúde, quer com treinamento, quer esportivo, quer com atendimento de pacientes, e provavelmente vocês já passaram por situação onde você tem o primeiro contato com esse indivíduo e você basicamente fez uma avaliação dele e ele retorna para você dizendo que melhorou. Você ainda nem, do ponto de vista técnico, você ainda nem interviu nessa outra visão. O que está acontecendo ali? A gente percebe que nós somos seres influenciáveis por outros aspectos energéticos que vão além só da questão física, além do medicamento, além da intervenção com uma terapia como um laser, ou um ultrassom, ou um exercício, ou alimentação, ou seja, o que for do ponto de vista físico-material. Nós somos susceptíveis a outras questões. Existem inúmeros experimentos aí com efeito placebo, que atesta isso que a gente está falando. A gente vê aí questões de curas que são feitas, né, simplesmente pelo poder da crença da pessoa, que alguns, né, chamam de fé. A gente sabe que na presença de algumas pessoas, sem que a pessoa diga nada, eu tenho uma sensação, às vezes, tão boa, tão agradável, ou em algum ambiente que eu entro, eu tenho uma sensação tão boa, e o contrário, às vezes, é verdadeiro, na presença de algumas pessoas, sem que nada seja dito, ou em algum ambiente que eu entro, parece que eu tenho uma sensação muito estranha, que não é tão boa assim. Ou seja, seu pensar é o seu pensamento filtrando e informando o seu organismo do que está acontecendo, daquele campo que você está imerso. Situações de estresse, situações de meditação que alteram o meu estado físico e corporal. Então, para a gente, é inegável essa relação entre as interpretações que eu faço, a leitura que eu faço do mundo e o meu corpo interno. E também essas trocas de energias que acontecem entre os seres. Então, a gente fez essa fala no sentido de motivá-los a uma reflexão sobre o quanto que a gente evoluiu no conhecimento do ser humano nesse aspecto mais holístico, mais integral. Então, nesse olhar, né, no olhar da fisiologia e da anatomia,
a gente conhece muito bem os sistemas, os órgãos, o tecido, a molécula. Então, se perguntassem como que o ser humano é constituído para um biólogo, por exemplo, ele descreveria nesse aspecto. Tem um sistema nervoso, tem um sistema digestório, tem um sistema muscular. É claro que nós somos isso também, mas nós não somos só isso. Nós temos essa estrutura física, sim, e ela pode se alterar tanto questão estrutural, anatômica, quanto na sua função. Mas nós também temos um corpo mais sutil, nós poderíamos chamar de vários nomes, mas vamos chamar de mental, que é o último, que está à direita aí de vocês. Nesse corpo, nós temos a capacidade do pensar. Só que nessa visão, a sede do pensamento não é necessariamente uma região anatômica, mas é um corpo energético sutil que usa do cérebro para fazer as suas funções. Eu preciso do instrumento. Da mesma maneira que o piloto não é o avião. A gente olha daqui o avião voando, e esse pensamento me conduz a crenças. No decorrer da minha vida, eu vou acreditando em algumas coisas, vou desacreditando em relação às outras, e isso vai pautando a minha existência. Também é atribuído a essa dimensão aí, sutil mental, a inteligência. Mas não só a inteligência do ponto de vista do conhecimento acadêmico, de física, matemática, biologia, não a nossa capacidade de entender, lidar e transformar isso, mas uma capacidade também de entender como eu estou inserido no universo, uma inteligência, que eu estou fazendo e como eu estou interando com esse universo. Então, nesse olhar, atua a minha capacidade de pensar e a minha inteligência mais ampliada como essa, que determina e motiva a minha ação, a minha vontade. Sendo dessa forma, e sendo um pensamento, uma energia sutil, me parece, então, ou nos parece, que ele utiliza de um campo energético intermediário que faz a intervenção no corpo físico. Então, esse corpo intermediário tem inúmeros nomes, inclusive quem trabalha com terapias integrativas vai subdividi-lo em campos de energia. Não é o nosso propósito aqui agora, está discutindo cada um deles, mas teria, então, uma subdivisão, e uma dessas subdivisões, que a gente chama de duplo etérico, ele é justamente uma reprodução do corpo físico, só que energético. Nesse conceito de biocomunicação que a gente está trazendo hoje, nós seríamos constituídos por um corpo físico, que tem a estrutura e a função que nós conhecemos, por um corpo sutil intermediário, que age sobre esse corpo físico, e por um piloto, que é o pensamento, que ali, por sua vez, o pensamento é a inteligência que determina as minhas ações, que é o piloto desse meu avião, e que tem, por sua vez, essa energia sutil mental, influência que eu sinto e sobre as minhas emoções. Uma diferença aqui entre que eu estou só conceitual, por que eu estou falando de sentimentos e emoções? Sentimentos é uma sensação de base, que ela é mais sólida, que ela fica independente dos fatores que vão ocorrendo no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma filha, que eu amo, obviamente, mas se ela faz alguma coisa que não foi bacana, eu me entristeço. Então, eu tenho o amor, que é um sentimento de base, mas tem ali uma tristeza temporária em virtude daquela ação, foi uma emoção que apareceu naquele momento, ou uma raiva. Então, assim, o pensamento está relacionado com isso, porque esses sentimentos passam pela interpretação. Quem de nós que já não vivemos ou vimos uma pessoa, ou eu próprio, vivendo uma situação em que eu tive uma reação, e o outro indivíduo, vivendo a mesma situação, teve uma reação totalmente diversa, porque nós temos um filtro, esse filtro interpreta aquilo que você está vivenciando, e aí você passa essa informação para você mesmo, inclusive. Do ponto de vista do corpo físico, como que é constituído o nosso corpo? Bom, do ponto de vista funcional, nós poderíamos partir do núcleo do átomo, mas a gente não vai fazer isso agora. Nós partimos, então, do átomo,
esse conjunto de átomos, ele vai formar, então, uma molécula, por exemplo, uma molécula de carbono, que constitui o nosso corpo, uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, o que for. E essas moléculas se organizam e dão origem a pequenos órgãos, a gente chama de organelas. Ela é delimitada por uma membrana, formando uma célula, e essa célula tem toda a sua função. Um conjunto de células forma, então, os tecidos, como, por exemplo, o tecido do sistema nervoso. Esse tecido, ele dá origem a um órgão, e esse órgão, ele vai dar origem, nesse exemplo que eu estou colocando aí, ele vai dar origem a um sistema. Então, quando nós estudamos, é assim que a gente aprende. Nós temos até disciplinas que estudam só a célula, disciplinas que estudam os tecidos, disciplinas que estudam os sistemas, depois a patologia, enfim, nós temos tudo isso, que a gente vai aprimorando. Quem está na área de biológica fez muito. Então, não temos, acho que, muita dificuldade para esse entendimento, porque é algo bem estabelecido aí no nosso meio. Mas aí nós começamos a tentar pensar sobre o que eu falei anteriormente. Nós temos lá, quando ocorre a fecundação, né, quando a célula masculina, o gameta masculino encontra o feminino e ocorre a fecundação, claro que nós temos as informações ali genéticas, né, nós temos ali todo um grupo de informações que a genética vem, né, estraçalhando nos últimos anos, mas algumas reflexões a gente precisa fazer. Se eu tenho um processo de divisão celular ali, ou seja, essa célula se uniu, essas duas células se uniram, trocaram as informações, aí elas começam a se multiplicar em células exatamente iguais. Não é isso que ocorre no início do processo? Ora, em algum momento, essas células vão dar origem a três folhetos embrionários, que nós chamamos. Então, forma lá um folheto mais interno, outro mais intermediário e o outro mais externo. E cada folheto desse vai dar origem a partes desses sistemas. E como em algum momento, essas células precisam saber que tal célula vai formar o sistema circulatório, vai formar os anexos, vai formar o fígado, elas têm que saber isso de alguma forma. Então, precisa de uma informação. É sobre isso que a gente está falando. Biocomunicação implica em informação. A segunda reflexão é, o que esse corpo físico, que vai nascer, ou mesmo lá no ventre materno, o que ele precisa para viver? O que cada um de nós precisamos para estar vivos? Preciso do oxigênio. Sem oxigênio, como é que vai ter a vida? Não daria. Preciso dos nutrientes, do alimento. Preciso da luz solar. Se nós estivéssemos um pouco mais próximo do Sol, ou um pouco mais distante do Sol, enquanto planeta, eu digo, a vida talvez não fosse dessa forma que a gente conhece aqui. Do ponto de vista fisiológico, eu preciso de um mínimo de descanso, ou seja, de sono, para reparar aí os meus tecidos. Então, observe, de água, estava esquecendo, né, preciso da ingestão de água. Então, o meu corpo precisa dessas condições para ele viver. E eu não estou nem falando aqui de relacionamento, não estou nem considerando isso ainda. Eu estou falando só do aspecto biológico. Se eu tivesse tudo isso, e a estrutura e a função, que é o que compõe a dimensão física, ora, se eu não tiver nenhuma doença que interfira nisso, ou que interfira tão pouco que não interfira na minha saúde final, e eu tenha todos os elementos que nós dissemos que são necessários para viver, que nós relacionamos anteriormente, então eu não morreria. Eu tenho tudo, então eu não deveria morrer. Não é? Porque tudo está ali. Tudo está ali. Mas minhas células estão em processo de desconstrução e construção, e elas vão se envelhecendo. Eu entendo isso. Mas se eu oferecer de tudo para esse órgão, eu não deveria. E isso não acontece. Isso não acontece. Em algum momento, a gente vai, sim, deixar esse corpo vivente. Para responder a essas questões, nós buscamos esses conceitos de energia,
que, na realidade, o que a gente chama de matéria, essa energia que foi condensada. E se nós olhássemos bem de perto mesmo, existe ali no átomo, quando eu mostrei aquela figura de constituição, eu tenho um núcleo e tenho os elétrons girando, ou seja, tem um espaço entre eles ali. Então, na realidade, esse corpo meu que parece tão denso, na realidade existe um espaço entre os átomos ali, só que essa energia foi condensada e vai construindo tudo isso que a gente conhece, pelo menos nesse planeta que a gente está vivendo. Tem um pesquisador que já há algum tempo, o Abrams, que ele disse o seguinte, que todas as substâncias irradiam vibrações eletrônicas que podem ser detectadas e medidas, todas. E, consequentemente, então, os nossos tecidos, os nossos órgãos também irradiam essa energia. E ele diz que essas vibrações, quando nós falamos de vibrações, nós falamos de emissão de ondas, que tem uma amplitude e uma frequência, e essas vibrações alteradas quando esse tecido ou esse órgão está saudável ou está doente. Inclusive, a tentativa, nas últimas décadas, é medir essas vibrações dos órgãos e depois emitir ondas de correção, que faça com que ela entre numa ressonância. O que é ressonância? É vibrar na mesma frequência. Então, se ela saiu de uma frequência que era o ideal para ela, eu imito uma frequência para que ela entre nessa frequência novamente e aí se corrija. Porque nesse aspecto eu passo a entender, então, que não é o olhar só da célula para frente, eu vou dar com um medicamento, com uma intervenção física, mas eu preciso olhar também para o meu átomo, que não tem a atuação química ali, mas sim eletromagnética. E ele falou também, tem uma corrente, e ele flui através desse condutor, o que é gerado no entorno dele? Um campo eletromagnético. É sobre isso que a gente está falando. Nós somos esse condutor e nós geramos esse campo. Então, nós temos esse campo de energia também. Mas essa emissão de energia, ela acontece no nosso corpo o tempo todo. Se a gente pensasse só na energia elétrica, seria muito fácil da gente entender. E quem é da área aí de saúde, lida com isso com muita constância. Então, quando eu faço uma medida do eletrocardiógrafo, o que eu estou medindo ali? Uma corrente elétrica. Não é isso que está acontecendo ali? Quando eu faço a eletromiografia, que é a medida do sinal elétrico do músculo esquelético, o que eu estou fazendo? Como o nome próprio fala, medindo a corrente elétrica. Quando eu faço um eletroencefalograma, o que eu estou medindo? Essa atividade elétrica. Então, observem, e a próprio potencial de ação da célula é através disso também, né, de alterações de potencial, como o próprio nome diz. Então, observem que isso é fácil da gente entender e aceitar. Mas quando nós falamos de ser esse condutor e de gerar um campo ao nosso entorno, às vezes nós temos um pouquinho mais de dificuldade. A nossa conversa de hoje é nesse sentido, que, na realidade, cada molécula, né, cada interação do nosso corpo, ela acaba irradiando essa energia. E essa energia, ela é característica daquele elemento, daquele tecido, e aí os estudiosos dizem que ele passa como se fosse uma impressão digital. Se eu tenho, então, uma substância, um medicamento alopático mesmo, ou mesmo uma planta, vamos dizer assim, ela tem no seu conjunto, então, uma assinatura, ela tem um campo ali vibracional. E se eu soubesse isso e conseguisse enviar essa informação para o indivíduo que às vezes precisa de uma correção daquela, basicamente seria a ideia da homeopatia, dentre outras terapias. Eu pego lá um elemento, uma substância, diluo ela muitas vezes de forma que fique só a informação dela. Por isso que ela não traz consequências do ponto de vista físico-químico. É a informação que vai ser passada para o indivíduo. Então, nesse conceito, a gente passa a entender se o átomo ele é essa energia condensada, então a gente percebe que nós somos um ser vibrante, que vai entrar em ressonância ou não com alguns campos de energia que nós entrarmos em contato. Esse é o ponto. Tem energias que são energias produzidas pelo homem aqui, que são energias aí que a gente mede com uma certa facilidade, mas tem também energias sutis do próprio meio, do próprio indivíduo que eu convivo, do próprio
próprio animal, da pedra, enfim, do universo que a gente tem a convivência. Então, nós temos o tal, como nós citamos naquele slide, o tal do organizador biológico. Na hora que tem a fecundação, a concepção, eu tenho ali um campo de energia que vai atuar nesse processo biológico, talvez, então, ali tenha algumas informações que eu já traga. E aí, aquele defeito, aquilo que nós atribuímos à genética, talvez essa informação, a gente está falando de biocomunicação, tenha vindo dali. E aí nós vamos ter essa má formação, provavelmente, por conta dessa informação equivocada que está ali. Então, na realidade, nós passamos a acreditar que isso é o código que você traz, essa informação, e que vai atuar nesse seu corpo, ou no meu corpo biológico, moldando aí a questão de células, tecidos e órgãos, e sabendo lá assim, ó, essa célula aqui, esse corpo é de um ser humano, e aqui você vai formar o cabelo, aqui você vai formar o olho, aqui você vai formar a língua, e assim por diante. Isso aqui é uma planta, e a planta não é qualquer planta, é a planta X, e aqui você vai formar essa planta com esse molde. Então parece, né, que nesse olhar, esse veículo organizador biológico, essa energia sutil, ela faz essa comunicação e transfere as informações fisiológicas e as percepções psicológicas, no nosso caso, entre esse ser pensante, que é o piloto, e o nosso corpo físico. Em relação àquela questão do viver, se eu tenho todos os elementos físicos para viver, que é o alimento, que é o oxigênio, que é a luz, que é a água, e nós colocamos, mas por que será que em algum momento, isso aconteceu com a minha avó materna, né, com 60 e poucos anos, que não estava doente, estava tudo funcionando maravilhosamente bem, dadas aí as proporções, e ela amanheceu morta. Nós temos uma tal de energia que vitaliza o corpo físico. É como se fosse uma bateria. Ela vitaliza esse corpo físico e, através desse organizador, então, energiza, não só quimicamente, mas energeticamente, para que ela permaneça funcionando. E esse sistema todo, ele se irradia, então, para além do meu corpo físico e cria o que a gente chama de biocampo. Por isso, então, uma linha das práticas integrativas, que são as terapias de biocampo, que a gente chama. São aquelas práticas que procuram, então, estudar como que pode haver a troca de energias entre dois seres humanos, ou com um equipamento e o ser humano, ou com um vegetal, ou com um mineral, o que for. Então, aí surgem essas práticas que procuram utilizar desse conhecimento. A gente acredita que a união da energia química mais essa energia vital é que cria esse campo em nosso entorno. E nós somos sensíveis a esse campo, mesmo que não tão conscientes, às vezes, do que está acontecendo. E mais que isso, essa teoria propõe que tanto as estruturas quanto as funções da vida, elas são ordenadas, são coordenadas através dessas oscilações, contribuindo para um campo, para uma rede ali de informação no meu entorno, que eu estou produzindo e que ela é dinâmica e que, ao mesmo tempo, eu estou transferindo para aqueles que estão no meu entorno. A partir disso, surgiu uma linha também de pesquisa chamada de biorressonância. O conceito de ressonância é que quando eu tenho uma onda e eu consigo transferir essa informação, um outro instrumento, um outro órgão, ele vai poder também entrar nessa mesma frequência. Se eu tiver dois pianos e eu tocar, por exemplo, a tecla Dó de um, a Dó do outro vai começar a vibrar também. Então, isso é o princípio da ressonância. Existe uma biorressonância quando nós entramos nessa frequência de outro ser. E isso está acontecendo, essa troca de energia está acontecendo o tempo todo. Né? O tempo todo nós estamos fazendo essas trocas de energia. Esse instrumento que está aí ao lado do laptop é um dos equipamentos de biorressonância, e a gente, há algum tempo, começamos a trabalhar e estamos tentando entender, na realidade, qual é a proposta. Nós estamos com esse equipamento aí que foi construído por ele. A ideia é que eu faça aí
uma leitura do campo do indivíduo, só que essa leitura não é quantitativa, e mesmo do ponto de vista qualitativo, ela não é tão específica assim, tá? Uma vez avaliado, inclusive essa avaliação pode ser feita, às vezes, até com uma própria foto, porque, segundo a teoria, isso é bem doido, na própria foto de um indivíduo eu tenho ali uma informação que fica, nós emitiríamos uma informação para esse indivíduo, seria transferida só para a gente entender, não na mesma magnitude, óbvio, mas é uma energia de menor escala, como nós fazemos com o celular. Se eu quero conversar, por exemplo, com o Daniel, o que eu faço? Eu posso ligar e uma onda, né, vai até a torre, da minha torre vai até a torre próximo dele, e aí vai para o celular dele, então é enviado. Então, o equipamento, ele, teoricamente, ele identificaria esse receptor e mandaria, né, essa informação para o receptor para fazer essa correção. E aí, em 2018, nós publicamos esse artigo que fala da atuação do equipamento em alguns indivíduos com fatores de risco. É claro que eu não vou apresentar o artigo todo aqui para vocês, posso até enviar depois, mas a ideia é que nós pegamos alguns indivíduos, então, com alteração glicêmica, né, e com alteração nos níveis pressóricos, hipertensos, e fizemos o procedimento para ver o que acontecia. Num primeiro momento, quando nós comparamos o antes e o após do mesmo grupo, nada mudou, né? A análise estatística falou que o grupo estava exatamente igual, e tudo bem, né, porque um pesquisador, por mais que eu me atraia para essas técnicas, a gente tem que se eximir do emocional, a gente tem que apresentar o resultado encontrado, né, e ponto. E aí, analisando os dados para um congresso, isso antes da publicação, para um congresso que a gente ia mandar, começamos a olhar que quando eu plotava o indivíduo antes e depois, eu fazia o conjunto de dados de pontos antes e depois, eu percebia que tinha modificações. Só que alguns indivíduos, por exemplo, a glicemia chegou a aumentar um pouco, outros diminuiu um pouco. Isso se tornou, depois de alguns anos, muito óbvio para a gente, porque o valor de glicemia é uma faixa de normalidade para o ser humano, mas dentro da faixa de normalidade, provavelmente existe algo que é melhor para mim, que é melhor para a Emanuele, que é melhor para a Cíntia, entendeu? Ou seja, aí entra a individualidade que esse processo considera. Então, nós procuramos, a partir daí, dar esse olhar também, e estamos aprendendo ainda, mexer com esse material. Esse corpo mental que nós citamos para vocês, né, nós estamos entendendo aqui o corpo mental como um corpo superior, né, que poderia ter vários outros nomes aí, né, mental, enfim, superior, poderia chamar de várias questões. No corpo nós temos o pensamento, a inteligência e a ação. E nesse sentido, a massa cinzenta, ela não tem o próprio pensamento, mas ela é instrumento desse pensamento que tem origem num corpo mais sutil. Mas se o corpo físico, o cérebro, ele é instrumento, e a gente conhece as áreas que tem no cérebro, então, esse corpo superior utiliza dessas áreas. Nós temos, basicamente, uma área mais abaixo no cérebro, que está dentro da elipse ali vermelha, né, que a gente chama de tronco cerebral, que é um cérebro mais primitivo. A gente não vai entrar aqui na parte antropológica da coisa da evolução, mas poderíamos entrar nisso também. Ali naquela região nós temos os controles, como eu já disse, mais primitivos. Então, seu coração, por exemplo, está batendo agora nesse momento, você está respirando, sem que necessariamente eu precise estar controlando isso. Ele faz isso de forma autônoma, como os animais fazem também. Então, aqui, nós temos também, né, a base das nossas, por exemplo, nas nossas necessidades de alimentação, de sexualidade. Então, prestem atenção nisso, porque quando nós conversarmos sobre a influência do meio, e alguns estudiosos do neuromarketing sabem disso, ele vai, então, emitir imagens e vai emitir ondas
numa propaganda ou no meio que a gente vive para incitar esse nosso cérebro mais primitivo, que devora, que come, que quer só sexo, que quer beber, que quer, você entendeu? Ele vai incitar dessa forma, que é a nossa parte menos evoluída, a nossa parte mais instintiva. Subindo um pouco ali, suponhamos que esse fosse o porão, né, do nosso cérebro. Subindo um pouco no térreo, nós temos ali uma área bem complexa, responsável pela nossa parte emocional, e também por alguns controles associados ao autonômico ali, sistema endócrino, assim por diante. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é dessa área emocional. Então, quando nós desenvolvemos essa parte emocional, eu passo a ter a percepção do outro, e deveria, nem todos têm, né, o senso de conviver em grupo. Por quê? Porque agora eu sou um ser emocional, que gosta e gostaria de ser gostado também. A gente evolui um pouco além das necessidades básicas. Nós passamos a ser um ser ali de convivência, digamos assim, que é característico dos mamíferos. E depois nós evoluímos um pouco mais e temos essa parte frontal, né, que traz para a gente não só a satisfação momentânea. Então, nós, seres humanos, além dessas questões sensitivas, motoras, que a gente tem esse controle, nós temos essa questão tanto da capacidade de associação, ou seja, o histórico que eu trago, eu lido com aquilo que eu estou aprendendo agora e projeto, quanto fazer a projeção da minha vida futura também. A gente tem essa capacidade. Bom, por que eu apresentei isso dentro do corpo mental aqui? Porque o nosso meio, eu vou voltar nisso mais à frente, o mundo que a gente vive, eles sabem disso. Então, eles vão tentar fazer com que nós atendamos o que eles querem, que nós compramos, que nós passamos a beber, a nos comportar de acordo com o interesse, principalmente econômico. Tá? E como eles fazem isso? Estimulando essas áreas inferiores. Então, eles apelam para as nossas necessidades, e se eu estou carente, se eu estou com autoestima baixa, eles me pegam com uma certa facilidade, porque eles apelam para o meu emocional para eu ouvir aquilo. Então, observem que quando a gente vai falar dessa influência do meio, não é simplesmente a troca do fóton, que eu vou falar, ou da energia, não. Nós temos um complicador que é ser usar isso. Então, nós precisamos nos despertar para que nós não sejamos instrumentos, né, ou usados por esses sistemas. Resumo, nós falamos que nós temos um corpo físico, esse corpo físico, ele tem um código, uma informação, um organizador biológico que atua sobre ele, e esse ser, essa dimensão minha mais superior, ela tem uma capacidade pensante, é uma capacidade pensante que, inclusive, interfere no meu corpo físico, porque eu tenho, dentro de cada célula lá, estruturas que identificam essa comunicação, e esse mesmo pensamento interfere aí nas minhas emoções e no meu sentimento. Então, quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de tudo isso, desse bem-estar geral, e não só da ausência de saúde do corpo físico. E a inteligência? Como eu disse na minha abertura, lá na introdução, a inteligência é essa capacidade que eu tenho de conhecer, de adquirir conhecimento, e a partir do conhecimento, tomar decisões ou ações assertivas para o bem-estar. Então, obviamente que esse conceito de bem-estar já é complexo, porque para uma pessoa que tem uma visão, por exemplo, gananciosa, bem-estar para ela é ter dinheiro, é ter 10 carros importados na garagem. Agora, nós queremos despertar para um bem-estar real, pelo menos na minha concepção, né? Um bem-estar real, que é como eu vivo, para que eu estou, qual a finalidade da minha estada aqui. O Einstein disse o seguinte, que a inteligência é muito importante, e não só no aspecto, sendo repetitivo aqui, no aspecto de dominar o conhecimento acadêmico, né, ou de conhecimento popular até, mas que eu consiga ter uma visão mais ampliada. Então, ele diz assim, ó, que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. A primeira fase, lembra que eu falei do aprendizado?
Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Como é importante a informação para a gente, principalmente num mundo onde a quantidade de informação é algo absurdo. E ter aí a sensibilidade, a sabedoria para distinguir o que me é útil do que é me colocar numa onda que o mundo está querendo, não é uma tarefa tão simples. Se o pensamento ele está relacionado com os meus sentimentos e com as minhas emoções, qual é, provavelmente, porque não tem como medir diretamente isso, mas a gente crê pelo resultado, qual é o maior nível vibracional que eu posso emitir para mim mesmo e para o meio? O amor. Quando o indivíduo realmente está exalando o amor, as células vibram no maior alto grau. As células vibram no maior alto grau. Obviamente, o inverso é verdadeiro. Quando nós temos o desamor, né, ou o ódio, essa vibração cai muito. Então, a gente percebe que essa vibração está muito relacionada com o pensamento e com esses sentimentos que eu tenho no dia a dia. Entendido, então, como eu sou constituído, a gente passa a tentar responder esse terceiro ponto. Como é que os pensamentos e os campos energéticos interferem na minha vida? Porque pela fala que eu fiz anteriormente, a gente percebeu, sim, que tem uma influência. Agora, a questão é como isso acontece. Tem um experimento do pessoal da física, eu não sei se vocês já tiveram contato, se não tiveram, depois vocês podem buscar. Eu tinha até colocado o vídeo aqui, mas falei, eu vou acabar me prolongando muito se eu começar a colocar os vídeos todos. Então, eu vou deixar aqui como uma sugestão. É um experimento da dualidade onda-partícula. Nesse experimento, observou-se que, às vezes, se comporta como matéria, ou seja, está condensada, às vezes, como onda, ou seja, como uma possibilidade. Então, aqui no meu slide, no canto superior direito ali, eu tenho dois modelos de onda, o de baixa frequência e o de alta frequência. Então, provavelmente, é assim que nós nos comunicamos, é assim que nós tomamos contato com o meio. Vocês estão me ouvindo aí, graças à emissão das ondas aqui da minha voz, que é captada aqui pelo equipamento, que é transferida para o equipamento de vocês, e você recebe e decodifica, ou codifica isso que eu estou informando. Essa onda atinge a tua parte aí responsável pela audição, e você codifica. Da mesma maneira, acontece a informação visual. Você está olhando para o slide, isso é codificado pelo seu sistema nervoso. As cores, inclusive, que você está vendo, são diferentes frequências de onda, é por isso que a gente vê as cores de modo diferente. Seu sistema, então, codifica isso. Mas, enfim, eu quero dizer, então, que nesse aspecto aí do pensamento, tudo existe, a princípio, do ponto de vista de onda. Onda é só uma possibilidade. O exemplo que eu trouxe ali é o seguinte, você chega ao restaurante e aí você vai olhar o menu. Aquilo que está no menu, teoricamente, não está pronto lá na cozinha. Existem os ingredientes lá na cozinha. A partir do momento que o garçom vem, anota o seu pedido, o chefe, ele vai elaborar o seu prato. Então, aquilo que era uma possibilidade, porque os ingredientes estão dispostos, então, no fluido cósmico universal, os elementos energéticos estão aí, depende da nossa capacidade de ser esse chefe, de utilizá-lo. A partir do momento, então, que é feito o meu prato, nós falamos que houve, então, um colapso de onda, ou seja, aquilo que era uma possibilidade agora se materializou, agora ele existe de fato. E isso depende do quê, quando nós falamos aí de energia, de campo energético? Depende de um observador. É isso que esse experimento da dualidade onda-partícula fala. Então, a hora ela se comporta como onda, ora se comporta como partícula. E quem é que interfere nisso? O observador. E quem é o seu observador próximo? É você mesmo. Em relação ao seu corpo, é você. Porque você é o piloto, é você que está controlando, é você que está ali direcionando e dirigindo e codificando as informações
e tornando realidade algumas coisas e não outras. Você é capaz de fazer esse processo. Ah, mas basta eu querer e eu vou conseguir fazer isso? Ainda somos seres limitados e ainda estamos aprendendo a fazer isso, mas eu creio piamente nisso, que sim, né? Que o meu pensamento, ele é um piloto muito exímio e ele consegue interferir, inclusive, nos meus processos fisiológicos, não só de maneira ruim. Então, por exemplo, quando eu tenho uma discussão, pronto, né, de repente queima o meu estômago, ou vou ser submetido a uma prova, ou vou fazer um trabalho muito difícil, me irrito, fico preocupado, quer dizer, estou intervindo, até crio um mal-estar no meu. Beneficamente, eu posso fazer a mesma coisa. A importância do conhecer é que, se você não conhece, isso não faz parte do seu cardápio. E se não faz parte do seu cardápio, do seu menu, você nunca vai escolher. Por isso que a gente tem divulgado e incentivado esse olhar consciencial como ser universal e não só como um ser local, para que a gente possa, talvez, ter mais habilidades para pilotar esse Boeing que é o nosso corpo dentro dessa viagem que a gente está fazendo. Então, aquilo que não faz parte da sua consciência não existe. Se não existe, você não vai atuar. É isso que nós falamos. Se você não soubesse da existência de um carro, você não ia tirar a carteira de motorista, você não ia aprender a dirigir, porque ele não existe para você. Diante disso, a gente conclui, então, que nós somos um ser bem complexo, que pensa, que sente e que age. E esses aspectos se interagem. Eu vivi uma situação X, pronto, me pus a pensar sobre aquela situação. Aquilo trouxe um sentimento ou uma emoção, e a partir daí eu tomei uma atitude. Lembrando que nesse conceito, fazer nada também é uma atitude. Também é uma atitude. Por exemplo, você marcou o encontro com o namorado, com a namorada, ela não apareceu. Isso criou uma sensação dentro do seu peito? E aí você resolve fazer algo, de repente, sei lá, vou fazer nada, vou ficar quietinho, vou trancar no quarto e vou chorar. Não, vou pegar o carro e vou atrás do indivíduo e vou falar um monte. O que você vai fazer, eu não sei, mas nós temos esse mecanismo complexo. E, às vezes, nós temos algum pensamento reverberativo, que é aquele que fica, e é difícil sair. Se isso é bom, que ótimo, mas às vezes não é tão bom. E às vezes nós queremos sair desse processo, e a gente procura até um profissional da área, né, da psiquiatria ou da psicologia para ajudar, e não é um processo fácil. Mas esse mecanismo aqui, ele tanto o pensamento gera o sentimento quanto gera a ação, mas se eu conseguir também mudar a minha atitude, ele vai me dar uma sensação diferente. Nesse exemplo que eu usei, suponhamos que o indivíduo que teve, né, que vivenciou essa situação de combinar um encontro e o outro não aparecer, em vez de ele resolver se trancar no quarto, ele resolvesse ligar para uma pessoa conhecida e esclarecer o que está acontecendo, aí ele ia perceber que não é nada daquilo, de repente furou o pneu, aconteceu alguma outra coisa, porque o nosso imaginário é muito fértil, então nem sempre o que eu estou pensando é o fato real, às vezes é o meu imaginário, e é nesse sentido de me trazer um pouco mais para o real, e o real nem sempre é palpável e visível, por isso que é difícil para a gente, é aquilo que faz com que eu me sinta, muitas vezes, numa condição de ser um piloto melhor de todo esse mecanismo que a gente está falando. Nesse olhar, a gente entende que o meu próprio corpo físico, ele é composto são estruturas adestráveis. Se eu conseguir lidar com essa minha capacidade, com uma habilidade suficiente, eu consigo interferir, inclusive, nos meus aspectos físicos e químicos. Nossa, Rob, você está falando, então, que se uma célula minha estiver doente, eu sou capaz de alterá-la? Sim. A questão é o quão bom piloto eu sou já para fazer isso. Essa que é a questão. Mas essa capacidade, eu, pessoalmente, acredito nisso. Trazendo um pouco mais para a biologia, nós temos ali um sistema de comunicação, que a gente chama de mensageiros e receptores celulares. Ali do lado dos receptores, né, nós temos ali o sistema como se fosse a fechadura,
e o mensageiro como se fosse a chave, ou seja, ele vai abrir uma porta para poder uma informação chegar ali, e aqui nós estamos falando agora de processos químicos, né, e não só energéticos. Então a gente observa que os hormônios, os neuropeptídeos, os imunotransmissores, eles estão associados com esse processo de mensagem, de levar uma mensagem para uma região específica, onde nós temos os receptores. O quanto que esse receptor é capaz de entender, ou ele está ativo ali para entender essa informação que está sendo passada. Então, às vezes, nós, em virtude das nossas crenças limitantes, a gente acaba interferindo negativamente nisso. Da mesma maneira, se eu tiver consciência e aprender a utilizar disso, eu vou poder, então, usufruir dessa capacidade que nós temos. Segundo essa teoria, então, o receptor, que é aquele que vai ter que receber a informação, ele tem um comportamento como onda, e às vezes ele se modifica. Se ele se comporta como onda, o que nós falamos lá do cardápio? Eu preciso que alguém intervenha. Quem que intervém? O meu pensamento, para fazer essas adequações. Mas para que isso aconteça, eu preciso que a informação seja real, né? Ou seja, real no sentido assim, realmente eu creio nisso, não de real palpável, né? Mas realmente eu creio nisso que eu estou pensando, que eu estou falando, e eu imponho essa informação. Nós respondemos, ou pelo menos tentamos responder, se os meus pensamentos e os meus campos de energia interferem em mim próprio, na função do meu organismo. Sim, na função e na estrutura, nós acreditamos a partir dessas informações. Como eu não vivo isolado, eu estou num meio, e esse meio que eu coloquei até entre aspas aí, não é só a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, eu estou falando do próprio universo. Será que eu só sofro influências desse meio também, interferindo nesse meu campo? Provavelmente, acreditamos que sim. Nesse mapa mental aqui que nós fizemos para facilitar o entendimento, nós vamos recapitular. Eu tenho, então, um corpo físico, que é coordenado por uma energia sutil, que a gente pode dar o nome de organizador biológico, que traz informações que vão gerir, que vão administrar esse corpo, porém também vai sofrer influências. Eu tenho um corpo mental aqui responsável pela comunicação íntima ou intrínseca com o próprio corpo físico, inclusive, e com meus sentimentos e emoções, ou seja, tudo isso vai ser transferido para esse meu corpo. Mas, além disso, nós estamos dizendo agora que existe uma energia no meio que eu vivo, e essa energia também é sentida por esse organismo, por esse indivíduo. E da onde, né, vem essa energia? Que energia é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando da própria energia cósmica. Nós temos, por exemplo, o sistema solar. Esse sistema, ele está em movimento. Eu tenho uma estrela ali, eu tenho o Sol gerando essa energia, emitindo para o nosso planeta. Eu tenho os planetas girando em torno desse Sol. Isso eu estou pegando como exemplo só o nosso sistema. Então, existe uma energia cósmica que está aí para quem quiser ver, que mobiliza tudo isso. E, inclusive, essa energia, nós estamos imersos nela, como um peixe está imerso pela água do mar. Nós estamos imersos nesse campo de energia. Mas, nesse olhar também, os alimentos que nós ingerimos, que nós dissemos lá no início, que eles são essenciais para a vida do corpo físico, ele não é essencial só, a alimentação, o alimento não é essencial só para o corpo físico. Se ele é composto de moléculas e de átomos, ele tem informação. E se ele tem informação, eu estou trocando essa informação quando eu faço a ingestão. Então, nesse olhar, o olhar não é essa carne aqui tem muita gordura e ela pode agredir ou ela desencadeia processos inflamatórios lá dentro da minha artéria, vai causar o infarto. O olhar passa a não ser mais só esse. Essa gordura trans vai fazer mal para o meu corpo, não é, o olhar passa a não ser só isso. Isso que você está ingerindo também tem uma informação daquele vegetal ou daquele animal que você está, pensem nisso. Para mim,
A base, por exemplo, tem a fitoterapia, que usa o que tem ali numa planta para tratar, e a avó já falava sobre isso, a gente sabe dos efeitos sobre isso, mas tem também a fitoenergética, ou seja, qual é a energia daquela planta, porque dentro do próprio reino vegetal existe um processo evolutivo, e tem plantas que têm níveis energéticos mais elevados. Quando eu quero atingir um processo energético mais elevado meu, por exemplo, eu uso dessas plantas. Quando eu quero atingir mais meu corpo físico, eu uso daquelas plantas que têm um nível evolutivo menor, mas que vai entrar em ressonância de acordo com o meu objetivo, se for tratar o fígado, o estômago ou o que for. Da mesma forma, o oxigênio também tem energia e também tem informação. Nós falamos logo no início que aonde tiver um átomo tem informação. À medida que eu estou respirando e esse oxigênio está entrando para o meu organismo, ali eu estou enviando informação também para todo o meu corpo. O nosso planeta está girando tanto no movimento circular em torno do Sol, quanto de si próprio. Gente, de onde vem essa energia? Onde está a bateria? Onde está o combustível para fazer isso? Existe uma energia cósmica contribuindo para isso. E eu tenho a própria energia dos elementos que compõem o planeta. Todos os elementos que compõem o planeta geram um campo de energia. E eu também estou dentro dele, recebendo essa energia desse planeta que eu estou. Então, mais um fator que influencia. Além disso, e isso é mais fácil para a gente entender agora, tem as energias criadas ou manipuladas pelo próprio homem. E eu estou envolto de quanto de ondas eletromagnéticas aqui? Do meu laptop, da luz, do celular, enfim, não sei o que mais está ligado aí na casa de vocês, tudo isso está interferindo no meu campo e na minha saúde. Claro que é uma energia agora de uma magnitude diferente, mas às vezes um paciente tem um desconforto ou não está bem em algum aspecto da saúde simplesmente por conta da imersão num desses campos. Vou citar um exemplo que ele é bem emblemático quando eu falo desse tema. O paciente de um amigo nosso tinha uma dor de cabeça que começava no período ali da hora do almoço, final da manhã da hora do almoço, e acentuava no período da tarde e da noite, e depois começava a diminuir. E ele fez todos os tratamentos que se poderia recomendar e sofreu vários anos por isso. E só mais tarde que ele foi perceber que ele trabalhava ao lado de uma subestação de rebaixamento de energia da CPFL. E estava ali exposto a um campo muito intenso. Tinha, além disso, desse aspecto, ele tinha um óculos com uma haste metálica relativamente importante, que auxiliava na concentração desse campo. A partir do momento que ele foi transferido desse local, a dor de cabeça dele de 10 anos desapareceu. Então, são coisas, às vezes, extremamente simples do ponto de vista causal, não tão complexos quanto eu falei anteriormente, mas que, às vezes, nós não olhamos. Um outro caso era de uma senhorinha de 78 anos, que estava bem debilitada por conta de uma miocardiopatia, e ela não dormia, e se acreditava que era pelo estresse, por vários fatores. Mas, na realidade, os familiares, com o intuito de dar o conforto para ela, colocou do lado da cama dela o celular, que emite ondas fenomenais, colocou a TV, o aparelho de som, colocou tudo isso no quarto, e o micro-ondas, colocou tudo isso no quarto dela. Então, é óbvio que o campo que foi gerado ali perturbava esse sistema nervoso, porque alguns equipamentos ficavam ligados. Foi sugerido, então, que fizesse uma limpeza nesse aspecto, para que não tivesse essa excitação do sistema nervoso o tempo todo. Inclusive, nós que temos o celular como parte do nosso corpo hoje, precisamos tomar muito cuidado, gente, tá certo? Muito cuidado, a gente também não vai entrar nesse aspecto agora. E, além disso, como nós temos lá esse átomo com os elétrons no entorno, girando o tempo todo, e nós sabemos que esses átomos eles podem se alterar naquela camada, né, naquela trajetória que ele está, e quando ele volta para a camada inferior, nós emitimos energia,
e a menor quantidade de energia luminosa que nós emitimos, nós chamamos de fótons, nós fazemos isso aos milhões por unidade de tempo, e quando eu estou num meio com várias pessoas, essa troca é muito intensa. É por isso que eu tenho também essas percepções. E, por fim, quem é que me coloca em contato com o meio do ponto de vista do planeta? Os meus sentidos. Convivo num mar, num oceano de ondas, então eu estou recebendo essas ondas o tempo todo, quer sejam ondas auditivas, quer ser ondas visuais, quer ser ondas a partir da decodificação do olfato, mas o tempo todo eu estou em contato com essas ondas. Ora, se você para e vai assistir, suponhamos, né, sei lá, vamos pegar o Bruno aí, imagino que o Bruno adorou ver a Olimpíada, né, Bruno? Com certeza. Então, o Bruno sentou para ver lá um esporte que, de repente, é o favorito dele, isso causa um bem-estar incrível para ele. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que as informações que chegam pelos meus sentidos interferem no meu bem-estar. Ora, se isso é fato, eu tenho que ter um mínimo cuidado com o que eu ouço, tem que ser de qualidade, com o que eu vejo, com o cheiro que eu entro em contato, com o que eu entro em contato pelo tato e assim por diante. Porque isso vai interferir nessa comunicação íntima minha e, consequentemente, no meu bem-estar. E aí a gente olha para aqueles programas de final da tarde da TV, que a gente, né, escorre sangue pela TV, e tem pessoas que sentam e passam todas as tardes ali. O que ela está fazendo? Colhendo informações negativas de baixo nível vibracional que, portanto, vão influenciar na sua vibração negativamente. Então, tem muitas coisas que são muito simples, que nós fazemos uma higiene, escolher o que eu ouço, tanto na TV, no rádio, entendeu? Nas minhas conversas. Faça uma higiene sobre isso para você vibrar melhor. Faça uma higiene naquilo que você está entrando em contato visualmente, naquilo que você está comendo, pelo que eu disse anteriormente. Comece a fazer um estudo de como não só os alimentos vão te fazer bem ou mal pelo processo químico, mas também pelo processo energético. Comece a pensar nisso. Você provavelmente vai se surpreender com algumas coisas, inclusive com o seu estado. Então, os sentidos, eles são porta de entrada para a minha comunicação com esse meio. Agora, claro que eu tenho alguns sentidos especiais, e aí alguns falariam de, sei lá, de sexto sentido, de tal. Nós temos uma percepção, e nós temos uma estrutura, né, chamada pineal, uma glândula pineal, ou alguns consideram um complexo, dada a relação que ele tem ali com o entorno do nosso cérebro, que ela capta, inclusive, essas ondas do universo que eu estou imerso. É graças a ela, por exemplo, é graças a essa capacidade que a gente tem, que o meu organismo vai alterando a minha fisiologia no decorrer do dia, de forma que, logo após o anoitecer, né, quando diminui a luz, se eu não sou submetido a uma luz artificial intensa, o meu organismo começa a produzir a tal da melatonina com o intuito que eu vá descansar, que eu vá dormir. E vai ocorrendo uma quantidade enorme de alterações, inclusive o meu sistema, né, de utilização, ali, de captação da glicose diminui nesse momento. Então, a gente passa a pensar que tipo de alimentação é mais interessante fazer nesse horário. Mas, enfim, observem que só essa questão claro e escuro, dia, noite, ela controla esse ciclo que nós temos, que vai se alterando, segundo os orientais, a cada 2 horas esse ciclo de energia vai circulando pelo meu corpo e sendo mais intenso em alguns sistemas. É por isso que alguns acometimentos acabam sendo mais frequentes em um determinado horário. E essa pineal, ela tem alguns cristais que faz com que ela funcione, então, como essa antena, que capta esse campo vibracional que eu estou imerso, e, consequentemente, né, essas informações que os astros, às vezes, emitem. Então, eu tenho essa capacidade. Inclusive, os animais, muitos deles se pautam, né, a partir dessas informações que eles conseguem detectar. Aí o bando de aves, por exemplo, recebe essas informações e migram, né, toda lá para uma outra região, porque percebem as alterações que estão ocorrendo ali naquele momento.
E nós somos sensíveis também a uma questão chamada campo mórfico. O que é o campo mórfico? Uma informação que ela é passada repetidamente, ela fica vibrando no meio. É assim também que alguns animais se orientam. Um pesquisador, ele utilizava de macacos para fazer as suas experiências. Ele ia até uma ilha, e para ele captar os animais, ele jogava batata na praia. Atraía os animais, pegava aqueles que ele queria, e obviamente as batatas ficavam lá. No decorrer desse processo, né, obviamente algumas batatas iam para dentro do mar, e ela ficava salgada, essa batata. Ele começou a observar que alguns animais pegavam as batatas que estavam fora da praia, ou da água, e os animais colocavam dentro da água, para ela ficar salgada. Teoricamente, os animais gostaram mais da batata um pouquinho mais salgada. Né? Então, se observem que isso foi um aprendizado. Mas, em outra ilha que ele foi, onde isso não havia acontecido, porque ele estava indo ali inicialmente, logo nas primeiras vezes que aconteceu, o macaco já fez isso, ou seja, uma informação que a espécie, provavelmente, a gente talvez entenderia, captou através desse campo mórfico, né? Por isso que, às vezes, mesmo espécies distantes acabam tendo o aprendizado daquele hábito, né, sem terem contatos, tá certo? E também, esse sistema nosso, que ele é muito fino, ele é muito útil, muito bonito, por sinal, ele pode ser contaminado, são do indivíduo, essa capacidade, esse sentido mais apurado. Mas aí são outros aspectos, eu não quero entrar nesse mérito, se é fato, se não é. Mas existem alguns alimentos que podem contaminar essa nossa capacidade. Bom, ainda falando dessa questão da relação com o meio, agora indo para os finalmente, né? Então, será que tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou vivenciando são escolhas minhas? Ou será que eu sou objeto de induções que o meio vai fazendo para que eu escolha aquilo? Por exemplo, eu quero que todo mundo da região X, ou atualmente acho que eu posso falar do planeta, tome cerveja. O que eu faço? Eu ofereço várias marcas com várias palatilidades e todo mundo vai tomar, ou a maioria vai tomar, né? Mesmo que o sabor não seja o mais agradável, ou não traga um benefício tão grande. Gente, eu estou usando a cerveja, nada contra, pelo amor de Deus, poderia ser qualquer outra coisa. Mas o que tem por trás é o interesse econômico, gente. Existe um comando nesse sentido, um comando mundial de pessoas que pensam isso. Naquela região nós vamos implementar isso, e aí nós damos várias opções para que a pessoa tenha a ideia de que ela está escolhendo. E na realidade ela está escolhendo o tipo, mas o que eles querem é que você faça aquilo. Isso acontece às vezes com a música, ou aliás, com vários aspectos do nosso dia a dia, no supermercado. Aqueles salgadinhos que não acrescentam em absolutamente nada para a nossa vida, mas a gente é tão influenciável, ou aqueles fast food, que a gente não resiste e acaba entrando e passando, entendeu? Então, por que será que nós somos induzidos a isso? Outra reflexão, olha, né, o panorama do mundo. Se a gente for ligar ali os noticiários, e a gente evita fazer isso, o que a gente vê? A gente ouve da corrupção, da miséria, de desastre, desse doenças o tempo todo. O tempo todo. Gente, o que é que está acontecendo com esse mundo que a gente é tão incompetente assim para resolver esses problemas? Será que esses problemas realmente vão aparecendo ou existem interesses por trás? O quanto que eu estou conseguindo lidar com isso e me proteger de tudo isso? Essa é uma outra reflexão que fica para que a gente possa fazer. Tá? Então, na realidade, né, como eu também adiantei, hoje, o que é feito, e tem profissionais excelentes trabalhando nisso, às vezes, talvez sem a consciência do mal que podem estar fazendo, o que existe é uma guerra para dominar a tua mente, para te induzir a fazer alguma coisa. Quer seja de consumo, comprar, comportamento, roupa, de tudo. De tudo. E para que ele apela? Né? Se eu tenho 3 andares lá no meu sistema nervoso, e o andar inferior é o andar
mais primitivo, e aonde está ali todo o meu controle, grande parte do meu controle fisiológico e necessidades, inclusive, de controle de questão sexual e tudo, eles usam disso. Eles estimulam esse meu cérebro menos evoluído, mais primitivo, e tentam incitar, através de frequência musical, de baixa frequência musical, ou de um som de baixa frequência, porque é o que atinge isso aí, de cores mais intensas e quentes, como o vermelho e o amarelo, entendeu? Que vai instigar essa parte minha mais animal. Para quê? Para que eu me comporte como um animal e tome decisões como um animal tomaria, como o jacaré tomaria, como eu disse para vocês. Vai lá e abocanha o lanche do fast food e sem preocupação nenhuma, sem preocupação com as consequências, não só energética, que seria talvez até pedir muito, mas sem consciência da própria consequência fisiológica, química daquilo ali, do mal que vai fazer para a saúde física. Ele se entrega a isso, tal é o poder de convencimento dessas pessoas. Então nós precisamos realmente estar muito, muito atentos a isso. E para ilustrar tudo que eu falei, na realidade a gente acaba vivendo. Você pega esses aplicativos para te conduzir a um endereço, eles não simplesmente te levam para o caminho, de repente, mais simples, ele te leva por um caminho que vai passar por um patrocinador, sem que você perceba, o teu inconsciente capta aquilo. Mas para que a gente desperte para tudo isso, né? Para que a gente não caia nessas armadilhas, para comprometer e ser instrumento deles nesse processo. E aquela sensação de bem-estar, na realidade, ela se reduz só à satisfação momentânea, que é a do bicho, né? Do jacaré que come a perna do indivíduo. Só dessa satisfação. E não usa aquele cérebro superior que projeta o bem-estar enquanto ser eterno. Então, observem que a velocidade com que as coisas chegam atropela isso, porque não me deixa pensar. Essa é a ideia das pessoas que estão criando tudo isso. Existe uma engenharia por trás de tudo isso, tá certo? Hoje, se eu uso de um determinado, às vezes, aplicativo, o cara já vai coletar os dados, para que ele vai emitir isso para um outro banco de dados para que eu seja utilizado, não só por aquela informação simples que eu estou achando que eu estou dando, mas para entender o meu comportamento e como me cativar para o interesse econômico, né? Então, isso, eu acabo me afastando de mim mesmo, da minha essência. Eu acabo esvaziando o que realmente eu sou, que é um ser com toda essa complexidade, e acabo vivendo uma vida que não é minha. Em algum momento eu vou entrar em depressão, né? Vou entrar em um processo de ansiedade. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu estou realmente em desequilíbrio, não é isso que eu quis. Conhecem essas imagens aí? Vê se isso faz sentido para vocês. Olha as cores que eles usam. Cores quentes que estimulam o meu cérebro animal. Vai comer como um bicho. Não bastasse o meu conhecimento sobre a parte aí, nutricional ou química da coisa, nós precisamos pensar sobre tudo isso, sobre o aspecto energético, o como que isso mexe no meu campo vibracional, que antecede a toda a questão fisiológica nessa maneira de ver. Então, nós acabamos tendo, às vezes, comportamentos contraditórios. Às vezes a pessoa, não, mas eu quero ser saudável, mas o comportamento dela leva ao desequilíbrio dessa saúde nesse ponto de vista. Então, é sobre isso, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar no dia de hoje. Quem que já não viu cenas como essa? Quando você vê a palavra promoção, que cor que vem? Não é em vermelho? Por que será? Entendeu? Qual é a música que eles colocam lá no supermercado ou na loja quando você entra? Então, tudo isso são armadilhas que vão sendo. E aí, aquelas promoções que são feitas, principalmente em final de ano, sabe? Que as lojas fazem aqueles bota fora. Isso é para perpetuar a condição de miserabilidade das pessoas. Essa é a informação que está sendo passada. Você é miserável, você não tem condição de comprar, permaneça assim. E nesse momento eu vou até te presentear por isso. Então, olha o mecanismo que tem por trás de tudo isso. Padrão de beleza, de status, ele vai mudando e a pessoa passa a vivenciar uma vida que a mídia está me falando, que o meio, que não é o que eu preciso. E a pessoa vai e compra, tentando satisfazer
algo que nunca vai ser satisfeito dessa forma. É como a pessoa que tem o vício. Então, quando ela usa daquela substância, ela tem um prazer naquele momento. Quando o efeito passa, a sensação de que a droga faz falta aumenta, porque ela tem certeza daquilo. Então, do ponto de vista energético, é isso que acontece. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio, gente. Buscar um equilíbrio. Então, quando é que nós entramos numa situação de doença ou de mal-estar? Quando chega ao meu corpo físico, é porque algo no meu corpo energético precedeu, ou seja, são as informações que estão atingindo um nível inferior, vamos chamar o corpo físico de um nível inferior. Os meus corpos superiores não conseguiram lidar com tudo isso. Ah, mas eu trouxe uma predisposição, eu entendo, mas essa predisposição poderia ter sido protegida de repente. O que será que eu fiz? Como que eu me comuniquei interiormente? E isso não é motivo para nós nos culparmos, gente, porque todos nós somos pilotos em processo de aprendizagem. Todos nós temos essas dificuldades, mas é para que nós saibamos que eu sou capaz de lidar com isso. E quando eu me deparo com situações que alteram meu campo vibracional, isso vale também para os aspectos físicos e químicos, né? Essa aqui é a teoria do Rancelier. Ele fala o seguinte, que às vezes quando eu entro numa situação de estresse, o meu organismo responde rapidamente, ele responde rapidamente para colocar meu corpo em alerta, em alerta. Vamos pegar aqui um exemplo muito simples, né? Eu vou e tomo um copo, sei lá, de uísque. Opa, meu organismo identifica um estressor químico ali. Ele se ajusta a esse agressor, e aí ele metaboliza tudo isso, ele recupera o meu organismo, e ele traz para um nível de saúde novamente. Porém, se eu resolver tomar uma quantidade significativa de uísque todos os dias, meu organismo ele vai ter que lutar contra isso, porque não é fisiológico eu ter essa quantidade de álcool todos os dias no meu organismo. Meu organismo vai ter uma fase de resistência, e essa resistência depende da saúde desse indivíduo, obviamente, né, de vários fatores. Mas eu posso resistir ou não. Meu organismo pode entrar numa fase que ele não dá conta mais, e aí ele adoece, e essa doença vai aparecer no meu corpo físico. Isso pode ser entendido nos outros aspectos também, tá? Inclusive nos processos das outras doenças. Então, o primeiro aspecto da minha capacidade superior aqui, que é o pensamento e a inteligência, qual é? Selecionar aquilo que não me causa um estresse ruim. Esse é a sabedoria nesse conceito. Isso é o importante para que eu tenha esse bem-estar. E se eu já tenho alguma alteração, que eu consiga viver bem com ela o máximo possível dentro das limitações. O ser humano, ele é limitado para tudo isso. Mas nós somos incondicionais dentro da limitação, ou seja, eu posso fazer escolhas dentro da limitação. E a escolha que nós estamos sugerindo é que você viva uma saúde e um olhar mais integral. Então, olha como que o meu organismo vai mandando as mensagens. Quando as coisas começam a sair um pouco ali daquilo que deveria, eu começo a ter sensações um pouco estranhas. Sabe aquelas dores na nuca, aquelas dores nas costas aqui na parte superior? Acho que todos nós já tivemos um dia que a gente termina dessa forma. Ou um dia que você sai de uma situação super chateado. O que está acontecendo? É um aviso, as coisas não estão muito bem. Vamos resolver isso. Claro que não tem como evitar todas as situações desse tipo, mas eu preciso aprender a lidar com elas. E esse é o grande desafio. Às vezes eu não consigo logo de cara resolver isso. E eu insisto, e as coisas persistem. Aí começam a aparecer a necessidade de eu liberar esse acúmulo, né, ou tentar repor a escassez de energia. Porque nesse conceito é isso que vai acontecer. Ou eu vou ter energia em excesso, ou eu vou ter uma deficiência energética. Nessas circunstâncias, eu vou perceber que algumas coisas começam a acontecer a ponto de eu começar a trombar, chutar, quebrar e às vezes até ter uma lesão, né, no meu sistema. E por fim, o meu organismo não dá conta mesmo.
nós entramos na fase de exaustão. E aí sobrevém a doença que chega ao corpo físico. Chegou a um ponto que meu organismo não resistiu mais, certo? E aí nós tentamos, às vezes, atribuir, mas foi fulano, que é difícil que eu lido, foi ciclano, foi beltrano. Gente, os agentes externos, nem sempre eu consigo ter controle. O único controle que eu tenho é sobre mim mesmo, é sobre o meu piloto, que é o meu pensamento, é sobre ele que eu consigo. Sobre os outros, eu não tenho essa capacidade de controle. Eu queria ir terminando com essa frase aí, que diz o seguinte, de um pesquisador, que um organismo vivo não pode ser concebido mais como uma mera coleção de moléculas independentes, mutuamente acopladas por apenas interações químicas, mas deve ser visto como um conjunto coerente, um campo de matéria cuja evolução é impulsionada pela eletrodinâmica e pela química. Então, essa visão não vai negar tudo que nós aprendemos aqui na medicina ou na fisiologia. Não vai negar. Se chegou ao ponto da necessidade de uma cirurgia, vai ser feita a cirurgia. Nós não estamos negando. Muito pelo contrário, ela vem complementar. E, às vezes, esses olhares têm um pouco de resistência, porque dá a entender que isso vai excluir todo o conhecimento ocidental que a gente já tem. Né? Eu estou dizendo conhecimento ocidental porque aqui tem muito do conhecimento oriental, né? Isso que a gente está falando. E não é isso, gente. São complementares, eles vão integrar. Né? Se nós estamos imersos nesse oceano de energia, significa que todos nós estamos entrelaçados, energeticamente falando. Então, aquela ideia de que, isso não me importa, isso não me diz respeito, não é bem assim. Porque você e eu, nós estamos inseridos nessa energia, nessa imensidão energética. Tudo que acontecer de bom, de certa forma, vai respingar em mim. Tudo que acontecer de que não for tão bom, de certa forma, também. Se não for por amor ao próximo, que seja por egoísmo, no sentido de querer fazer o bem para você, porque, na realidade, o bem para todos é o maior bem para mim mesmo. Esse é um conceito, e eu insisto naquilo que eu falei anteriormente, que o maior vibração que nós humanos, pelo menos a que eu entendo até agora, é o amor. Então, se eu conseguir emanar isso no meu dia a dia, não é o amor só pelo filho, não. Isso aí é mais fácil, né? Estou falando o amor por todos aqueles e por tudo aquilo que me cerca. Com a natureza, com o meio. Se eu consigo fazer isso, eu consigo vibrar muito melhor. Por exemplo, a hora que eu olho para o meu prato de comida, quantas pessoas estão envolvidas ali para trazer aquele arroz para a minha mesa? Imagine desde o plantio, do preparo da terra, da colheita, do transporte, da embalagem, de beneficiar, de embalar, de levar para o mercado, de colocar na prateleira, tudo isso. Quantas pessoas foram necessárias para que eu pudesse ter esse arroz sobre a minha mesa? Essa consciência é muito importante desse entrelaçamento. Ou seja, tudo que eu fizer, eu estou vibrando, e tudo que o outro fizer também está vibrando. Apesar do olhar ser para a intimidade, mas a consequência é coletiva. Então, nesse sentido, não há interesse que eu fique querendo que o outro faça isso, aquilo outro, mas há interesse que eu me torne uma pessoa melhor e vibre melhor a cada dia. E assim eu vou estar contribuindo, tendo uma boa energia e contribuindo não só para a minha saúde integral, mas também para a saúde daqueles que têm contato comigo. Quer seja presencialmente, porque essa energia não é trocada só presencial, porque o meu pensamento conduz, tá certo? O meu pensamento também conduz, por isso que aqueles experimentos que faz, por exemplo, com prece, né, ou com vibração, o que for, para pessoas, mesmo que ela não esteja no mesmo local, acaba surtindo algum resultado por esses motivos. E eu fico muito feliz, você não imagina a felicidade que é poder trazer a reflexão, pelo menos, sobre essas possibilidades. Né? A verdade não é minha, com certeza, mas as reflexões ficam. Então, que vocês possam fazer reflexões e usufruir daquilo que você entender que faz sentido para você, aquilo que não fizer sentido, né? Simplesmente ignore. Tá? Mas meu muito, 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 muito obrigado mesmo de coração e obrigado pela oportunidade.
A gente vai encerrando por aqui. Me despeço com uma gratidão muito grande por toda essa semana. Realmente é um privilégio poder compartilhar de tudo isso com vocês, de ouvi-los, de aprender junto. Muito obrigado mesmo. Fiquem na luz.